Oi, meu nome é Eliana, eu faço parte do ateliê Nó de Duas. Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer o suplá bistrô. Essa peça é toda feita no ponto baixo alongado, usando o fio férias, que confere um brilho e uma trama que vão se destacar na sua mesa posta. Para fazer o suplá, você vai precisar de 2 novelos do fio férias. A peça usa 170 gramas. Essa aqui é a cor fantoche. Você também vai precisar de uma agulha de crochê 5 milímetros, 2 marcadores de ponto de cores diferentes, uma agulha de tapeçaria com um furo grande e uma tesoura. Antes de começar, eu queimei a pontinha do fio para não desfiar. Isso facilita na hora do trabalho. Vamos começar fazendo um anel mágico. E uma correntinha para fechar o anel. Essa peça é toda feita no ponto baixo alongado. Esse ponto é feito da seguinte forma: passe a agulha por dentro do anel mágico, lace o fio e puxe. Agora você vai laçar o fio e tirar apenas uma alça. E depois vai laçar o fio e agora sim tirar as duas alças. Esse é o ponto baixo alongado. Para facilitar a hora do fechamento de carreira e também evitar que você coma ou faça pontos a mais, vamos colocar um marcador de pontos nesse primeiro ponto que fizemos. Vamos continuar com o ponto baixo alongado. Passo a agulha pelo anel, laço o fio e puxo. Laço o fio e tiro apenas uma alça. Agora sim, laço novamente e tiro as duas alças. Fiz o segundo ponto baixo alongado. Aqui na primeira carreira, nós vamos fazer um total de 8 pontos baixos alongados. Passo a agulha pelo anel mágico, laço o fio e puxo. E agora eu vou tirar apenas uma alça e depois tiro as duas alças. Fiz os 8 pontos da primeira carreira. No último ponto feito, também vamos colocar um marcador, de preferência de cor diferente. Já já vocês vão entender por quê. Agora a gente vai fechar o anel mágico puxando o fio e ajeitar. Esse suplá é feito em crochê circular. Então, a cada carreira, nós vamos precisar fechar com um ponto baixíssimo. E esse ponto vai ser feito aqui, no primeiro ponto da carreira, que no nosso caso está marcado com o marcador azul. É só passar a agulha pelo ponto e fazer o ponto baixíssimo, laçando o fio e puxando por todas as alças. Para o acabamento ficar mais bonito, vamos apertar esse ponto baixíssimo. É só segurar a alça da agulha e puxar para o lado que a agulha está. Vamos para a segunda carreira. Para começar, a gente faz uma correntinha para subir e agora vamos fazer o primeiro ponto. Esse ponto deve ser feito aqui, bem rente, no primeiro ponto da carreira anterior. É o mesmo lugar que estava marcado e é o mesmo lugar onde colocamos a agulha para fazer o ponto baixíssimo. Passe a agulha pegando as duas alças do ponto de base e vamos fazer o ponto baixo alongado. Lace o fio e puxe. Lace o fio e tire apenas uma das alças da agulha. Lace o fio novamente e agora sim tire as duas alças. Esse é o primeiro ponto da carreira, então novamente nós vamos marcá-lo com o nosso marcador. Vamos voltar um pouquinho para entender os marcadores. Esse aqui então está marcando o primeiro ponto dessa nova carreira e esse outro marcador está marcando o último ponto da carreira anterior. Esses pontos aqui entre os marcadores, eles são o ponto baixíssimo de fechamento e a correntinha de subida. Eles não contam como ponto, então você não deve fazer nenhum ponto sobre eles. Por isso que é importante os marcadores. Vamos voltar para a segunda carreira. Essa carreira vai ser toda de aumentos. Então, aqui nesse mesmo lugar do primeiro ponto, nós vamos fazer mais um ponto baixo alongado. Passo a agulha, laço o fio e puxo. Laço o fio e tiro apenas uma alça. Laço o fio novamente e agora tiro as duas alças. Vamos continuar a fazer os aumentos. Então, em cima de cada ponto dessa carreira, a gente vai fazer 2 pontos. E no final, ficaremos com 16 pontos no total. Estou chegando no final da carreira e o que falta é fazer o último aumento aqui no último ponto, que é o que está marcado. Então, eu tirei o marcador e vou fazer os 2 pontinhos do aumento. Fiz o primeiro e agora no segundo ponto do aumento, que a gente vai colocar o marcador, já que ele é o último ponto dessa carreira.
O que falta é fechar a carreira com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto, que é o que está marcado. Lembrando que esses aqui são o baixíssimo de fechamento e a correntinha de subida. A gente não vai fazer ponto nenhum em cima deles. Então, tirei minha marcação, vou passar a agulha e fazer o ponto baixíssimo, finalizando a segunda carreira. Lembrando de apertar esse ponto. Vamos para a terceira carreira, começando da mesma forma com uma correntinha e fazendo o primeiro ponto naquele lugar que estava marcado, aqui bem rente. Sem esquecer de marcar esse primeiro ponto. Nessa carreira, nós faremos um ponto baixo alongado sozinho e depois, no próximo ponto, um aumento. E vamos repetir essa sequência de um ponto e um aumento ao redor de toda a peça. Então, vou fazer um ponto baixo alongado sozinho e depois um aumento. Então, nessa carreira, entre os aumentos, a gente vai ter um ponto baixo alongado. Estou chegando no final e para completar a sequência precisa de mais um aumento, que vai ser feito aqui em cima do último ponto, que é o que está marcado. Tirei o marcador, vou fazer os 2 pontos do aumento e novamente a gente vai marcar o segundo ponto, que é o último ponto dessa carreira. E vamos fechar daquela mesma forma, no primeiro ponto, que é o ponto que está marcado, fazendo um ponto baixíssimo. Vamos para a próxima carreira. Antes de tudo, faço uma correntinha. Na carreira anterior, a gente colocou um ponto entre os aumentos. Então, nessa carreira, nós vamos colocar 2 pontos entre os aumentos. Como esse número de pontos é par, a gente vai dividir ele por 2 aqui no começo da carreira, fazendo só um ponto no começo e o segundo ponto a gente vai deixar para fazer lá no final. Essa é uma forma de quebrar a distribuição dos aumentos, fazendo com que o nosso suplá fique mais redondo. Vou começar então fazendo o primeiro ponto, lembrando que ele é aqui bem rente, no lugar que estava marcado antes. Fiz o primeiro ponto e já marco. Esse ponto aqui é a metade dos 2 pontos entre aumentos. A outra metade, ou seja, o outro ponto, a gente vai fazer só no final da carreira. No próximo ponto, vamos fazer um aumento. Depois do primeiro aumento feito, vamos seguir fazendo os pontos agora sem precisar dividir. Então, nós vamos colocar 2 pontos sozinhos entre os aumentos. Então, eu faço um ponto baixo alongado e no próximo ponto mais um ponto baixo alongado. E agora, outro aumento. E vamos voltar para a sequência de 2 pontos sozinhos e depois um aumento. E repetir até que sobre um ponto. Dei a volta toda e aqui sobrou apenas um ponto, que é o último que está marcado. E nele a gente vai fazer aquele um ponto que faltou da sequência lá no começo, que a gente dividiu. Tiro o marcador, faço o ponto e coloco o marcador nele de novo, já que ele é o último ponto dessa carreira. E para terminar, vamos fazer o ponto baixíssimo no primeiro ponto, que é o que está marcado aqui com o marcador azul. Vamos para a próxima carreira. Na carreira que terminamos agora, nós colocamos 2 pontos entre os aumentos. Então, nessa próxima carreira, nós faremos 3 pontos entre os aumentos. Como esse número é ímpar, você não precisa dividi-lo no começo. Vamos fazer a correntinha e o primeiro ponto. Marcamos e vamos continuar com mais 2 pontos. Temos então 3 pontos baixos alongados sozinhos. Agora a gente vai fazer um aumento no próximo ponto. E repetir essa sequência de 3 pontos e um aumento até dar toda a volta. Cheguei ao final e para completar a sequência falta um aumento, que vai ser feito aqui no último ponto, que é o que está marcado. Lembrando de marcar o último ponto desse aumento. Vamos fechar com um ponto baixíssimo
Com esse tamanho da peça, a gente já começa a ver ligeiras pontas aparecendo. Elas aparecem no lugar dos aumentos. Uma dica é a cada carreira você ir moldando a peça, para que essas pontas apareçam menos. Vamos para a próxima carreira. Na carreira anterior, a gente fez 3 pontos entre aumentos. Então, nessa carreira, a gente vai fazer 4 pontos entre aumentos. Como 4 é um número par, a gente vai dividir aqui no começo, fazendo apenas 2 pontos no início e os outros 2 pontos a gente vai deixar para fazer lá no final. E ao longo da peça, a gente vai fazer os 4 pontos entre aumentos. Então, faço a correntinha e o primeiro ponto. Marco e faço mais um ponto sozinho. 2 pontos feitos é a metade de 4, então agora no próximo a gente já vai fazer o aumento. E após esse aumento, a gente vai para a nossa sequência de 4 pontos sozinhos entre aumentos. Então, eu faço aqui 4 pontos baixos alongados. E em seguida, um aumento. E sigo assim até sobrarem apenas 2 pontos. E aqui está, faltam apenas 2 pontos para completar a carreira. Nós vamos fazer um ponto em cada um deles. Marco o último ponto feito e agora está completa a nossa sequência de 4 pontos, sendo que 2 foram feitos no começo e os últimos 2 agora no final. Para terminar a carreira, é só fazer o ponto baixíssimo. Vamos para a próxima carreira. Na carreira anterior, nós fizemos 4 pontos entre aumentos. Então, nessa agora, nós faremos 5 pontos entre aumentos. Como é um número ímpar, a gente não precisa dividir no começo. Vou fazer aquela correntinha para subir, depois o primeiro ponto, marcar e depois continuar até completar 5 pontos sozinhos. Com os 5 pontos feitos, vamos fazer um aumento. E seguir repetindo essa sequência de 5 pontos e um aumento até o final da carreira. Estou chegando no final, falta um aumento para completar a sequência e ele vai ser feito aqui, no último ponto que está marcado. Vamos marcar o último ponto do aumento e terminar a carreira com o ponto baixíssimo. Seguindo para a próxima carreira. Na anterior fizemos 5 pontos entre aumentos, então a próxima faremos 6 pontos entre aumentos. 6 é par, então a gente vai dividir aqui no começo, fazendo 3 pontos no início e os últimos 3 pontos lá no final. E no resto da carreira faremos 6 pontos entre os aumentos. Então, vamos começar com uma correntinha e o primeiro ponto. Dessa vez eu até deixei marcado aqui o primeiro ponto da carreira anterior, então é nele que a gente vai fazer o primeiro ponto dessa próxima carreira. Lembrando de passar o marcador para cima. Vou fazer mais 2 pontos, completando 3, que é a metade dos 6. Agora faço um aumento. E a partir daqui, a gente vai seguir a sequência de 6 pontos entre os aumentos. Então, eu faço 6 pontos sozinhos. Depois, um aumento. Depois, volto a fazer 6 pontos sozinhos e um aumento, até sobrarem 3 pontos no final. Chegando no final da carreira, sobraram 3 pontos para completar. Vamos fazer um ponto em cada um desses pontos, completando a sequência dos 6 que a gente dividiu lá no começo. Colocando o marcador no último.
Agora que a gente já avançou um pouco no suplá, nós já conseguimos ver a lógica que a gente vai fazer para crescer essa peça. A cada carreira, nós adicionamos um ponto sozinho entre os aumentos. Como na última carreira nós usamos 6 pontos entre aumentos, na próxima nós faremos 7 pontos entre os aumentos. E depois na outra faremos 8 pontos entre os aumentos, e assim sucessivamente. E quando o número de pontos entre os aumentos for par, a gente vai dividir esse número por 2, fazendo metade no começo e deixando metade para o final. Ou seja, eu vou fazer 4 pontos, depois um aumento e depois vou entrar na sequência de 8 pontos, um aumento. 8 pontos, um aumento, até sobrarem 4 pontos. Vou fechar a minha carreira com um ponto baixíssimo e seguir crescendo o suplá nessa lógica que acabei de explicar para vocês. Vou aumentar o meu suplá até ter uma peça com 34 centímetros de diâmetro. E para alcançar esse tamanho, eu precisei fazer 19 carreiras no total. Você pode acompanhar o passo a passo escrito para todas as carreiras na receita em PDF disponível no blog da Fios Pinguim. Já cresci bastante o suplá e voltei aqui para mostrar o que fazer quando o seu novelo acabar. Eu queimei a ponta para não desfiar, e para colocar o novo fio é só fazer o seguinte. Passe a agulha pelo próximo ponto, lace o fio antigo e puxe. Lace o fio e puxe por uma alça. Aqui você está quase concluindo o seu ponto baixo alongado, falta a última laçada. Essa última laçada a gente vai dar no fio novo. Então é só pegar o fio do outro novelo, colocar ele aqui por trás, deixando uma ponta, segura e dê a laçada nesse novo fio, terminando o ponto com ele. E pronto, assim você já pode seguir crochetando o suplá agora com o novelo novo. E depois, no final, arrematar esses pedaços que sobraram. E aqui está o suplá já concluído com 34 centímetros. Essa aqui é a outra cor do fio Férias, é a cor Passeio. Na última carreira, não faça o ponto baixíssimo. Vamos cortar o fio, deixando uma sobra, puxar aqui por dentro da alça. Vou queimar a ponta com cuidado. A ponta assim é bem mais fácil de passar pela agulha de tapeçaria. E vamos finalizar essa carreira com um ponto falso. Eu vou pular esse primeiro ponto que está marcado e passar a agulha por baixo das duas alças do próximo ponto. Tiro o marcador, vou dar uma ajustada e já dá para ver que a primeira alça do ponto falso apareceu. Para fazer a segunda alça, a gente vai colocar a agulha aqui, ó, de onde está vindo o fio. E pronto, o ponto falso está finalizado. O que falta para terminar a peça é arrematar os fios que sobraram por trás. É só passar por algumas alças, cortar o excesso bem rente e colocar um pinguinho de cola instantânea, bem pouquinho mesmo. Depois é só repetir o mesmo processo com os outros fios e está pronto o seu suplá. Faça suplás de várias cores para sua mesa posta e deixe o momento da refeição ainda mais especial.